Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o evangelista Wander e mais uma vez eu venho trazer uma palavra, uma pérola para o povo cautinense, o povo do Brasil e o povo da terra. Eu resolvi gravar este vídeo porque eu vi uma pessoa dizendo que o dízimo, a entrega do dízimo, não é uma questão de salvação. Então eu fico preocupado, por quê? A Bíblia diz que nós precisamos de estar preparados a todo momento, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus Cristo vai vir. Então eu resolvi gravar este vídeo baseado no seguinte texto da Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 13, ou seja, no Novo Testamento. Diz assim o apóstolo Paulo, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Só este versículo que eu desejo ler. Vou repetir novamente para ficar bem claro. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então vejamos bem, meus queridos. Aqui está no Novo Testamento. Está falando que os que ouvem a lei não serão justificados, mas aqueles que praticam a lei serão justificados diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, Jesus Cristo já havia morrido pelos nossos pecados, já havia ressuscitado, e nós já estávamos e estamos no tempo da graça, no tempo do perdão, no tempo do arrependimento. Então vejamos bem uma coisa. A lei perdeu o valor? De maneira nenhuma, olha bem. Os que ouvem a lei não serão justificados, mas sim aqueles que praticam a lei serão justificados diante de Deus. Na minha opinião, Jesus Cristo veio à Terra exatamente porque não houve nenhum homem sequer que fosse capaz de praticar a lei, de colocar em prática a lei nas suas vidas. Então Jesus Cristo veio para trazer o direito de arrependimento. Arrependimento. Tinha arrependimento antes? Tinha. Aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Mas era muito difícil praticar isso, confessar e deixar. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos a pessoa do Espírito Santo para nos dar a força necessária para nós vencermos o pecado. E agora, depois da morte de Jesus Cristo e ressurreição, nós recebemos algo, um poder vindo de Deus para nos dar a força necessária para que nós possamos andar de acordo com a lei do Velho Testamento e do Novo Testamento. Não da lei cerimonial, mas da lei moral. Por exemplo, o dízimo faz parte da lei? Faz. Na minha opinião, faz parte. Não está escrito que faz parte da lei. Mas tem coisas que nós temos que entender que está intrinsecamente ligado à salvação. Por quê? Está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então aquele que não entrega o dízimo está cometendo o pecado da avareza, e a avareza é fruto da carne. Então está andando segundo a carne. Lá em Malaquias, capítulo 3, em torno do versículo 10, está escrito assim, uma pergunta que é feita: roubará o homem a Deus? E o próprio profeta Malaquias responde: sim, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós.
Então, quer dizer, está querendo dizer que aquele que não entrega o dízimo está afastado de Deus, porque senão ele não pediria para que o homem retornasse para ele. Lá em Apocalipse, capítulo 22, está escrito que ficarão de fora os roubadores. Então, fica muito claro que nós precisamos de ser fiéis no dízimo. Senão, se Jesus Cristo vier, vamos ficar para trás. Eu criei esse canal no YouTube exatamente por quê? Porque eu me preocupo com isso. Porque eu não quero ver ninguém ser lançado no inferno. Pelo contrário, eu quero a salvação de todos os homens e mulheres da terra. E Deus também assim o quer, e creio que é o Espírito Santo que colocou esse sentimento em mim. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus quer que todos se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos e se cheguem ao conhecimento da verdade. Para quê? Para que sejam salvos. O Novo Testamento não mudou a lei, pelo contrário, ele veio trazer a força necessária para nós andarmos de acordo com a lei. E em alguns pontos até mesmo pesou a lei. Por exemplo, lá no Êxodo 20, no Velho Testamento, está escrito, não adulterarás. No Novo Testamento, Jesus Cristo disse, aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro em seu coração já cometeu adultério. Então vejam bem, quando Jesus Cristo falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, Jesus Cristo está falando de financiamento, de imposto. Dai a César o quê? Os impostos devidos, que eram de acordo com a lei daquela época. E dai a Deus o que é de Deus. É um tributo que Deus estabeleceu que os homens entregassem 10% da sua renda, das suas novidades, para financiar a obra de Deus. Agora, se todos os pastores começarem a pregoar que o dízimo não faz parte da salvação, como vai haver a manutenção da obra de Deus? E não é só para a manutenção da obra de Deus. A Bíblia diz também, está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o quê? Para que nós possamos andar em santidade de vida, nós precisamos de estar andando de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que estabelece o padrão de santidade que Deus quer para nós. Então vejamos, queridos, vamos tomar cuidado. Muitas pessoas que oram muito, oram bonito, pregam muito, pregam bonito, mas precisamos de pedir a Deus que nos dê discernimento de espírito, para que possamos entender a verdade que Deus quer para nós. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E para que nós não fiquemos de fora desta lista dos poucos que serão escolhidos, precisamos de fazer de forma perfeita tudo que está escrito na palavra de Deus. E aquilo que não conseguimos fazer, corremos para os pés de Jesus, pedimos perdão, pedimos alguém para orar para nós, mas não podemos permanecer no erro. E aquele que não entrega o dízimo está errando. Por favor, ame-se a si mesmo. Não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, mas desde a primeira vez que eu li na Bíblia a respeito do dízimo, eu fui no dicionário e pesquisei, e verifiquei que a palavra dízimo significa a 10ª parte de um total. Ou seja, uma laranja partida em 10 pedaços, um pedaço daquele é uma dízima da laranja. Assim também, o salário nosso dividido em 10 pedaços, devemos pegar um pedaço, uma dízima do nosso salário, e entregar para a manutenção da obra de Deus.
para pagar o salário do pastor, água, energia, telefone. Então, meus queridos e minhas queridas, por favor, não se deixe enganar, em nome de Jesus Cristo, porque eu amo vocês e por isso tenho apregoado esta verdade, essas verdades. Não tenho muitas visualizações, mas estou preocupado apenas com a tua salvação e não com o meu bem próprio. De mim, o Senhor cuidará. E assim agradeço a todos a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E que todos digam amém.